Bom, pessoal, nessa segunda aula do nosso curso Me Ensina Aí, eu ainda quero continuar introduzindo um pouquinho para vocês, só que agora eu quero falar sobre a ferramenta que nós vamos utilizar, o After Effects. Aqui eu tô com um projeto aberto, projeto de finalização daquele vídeo que você provavelmente assistiu antes de adquirir esse curso. Pois bem, eu tô com ele aberto aqui para mostrar para vocês o nível de complexidade que a gente consegue alcançar com essa ferramenta. Como vocês podem ver, a gente tem um universo inteiro dentro do After. Eu tô dizendo isso agora literalmente. Olha que legal essa composição de universo que foi possível criar aqui dentro do After. Mas, enfim, queria falar um pouquinho pra vocês sobre essa ferramenta, pra vocês se familiarizarem um pouquinho, tá? O After Effects é um software relativamente novo que começou a se popularizar há alguns anos no Brasil. E ele é extensivamente usado em campos como a publicidade, a televisão, através de vinhetas, né? A internet principalmente, e até mesmo no cinema, como filmes como, por exemplo, o Deadpool, que fez extenso uso das ferramentas do After Effects e do Adobe Premiere, que é o software aí, que serve para complementar o After Effects e vice-versa. Bom, é legal do After Effects. O legal do After Effects é que a gente consegue ter um Dynamic Link com todos os outros softwares da Adobe. Então nós podemos usar softwares como o Adobe Photoshop, o Adobe Illustrator, o Adobe Premiere, Adobe Audition, tudo junto com o After e conseguir um resultado muito bom, muito legal, apenas com softwares da Adobe. Essa belíssima funcionalidade faz com que a gente poupe bastante tempo, porque nós não teremos que ficar exportando os materiais de um software para o outro. Eles conseguem se entender, eles conseguem conversar entre si, o que é excelente. Nós vamos ter aula aí sobre importação de material do Photoshop e do Illustrator também. Aí você pode me perguntar, também teremos aula do Dynamic Link do Premiere. Mas aí você pode me perguntar, Matheus, eu preciso saber Photoshop, preciso saber Illustrator? Cara, eu vou te dizer que sim. É algo que não é obrigatório, mas que é essencial que você conheça pelo menos o básico do Photoshop, pelo menos o básico do Adobe Illustrator, tá? Porque esses dois softwares vão nos ajudar demais aqui nas nossas composições. Photoshop vocês vão ver porque ainda no terceiro módulo. Já o Illustrator vocês vão entender melhor quando a gente for falar de Paths e Motion. Mas enfim, vocês vão entender por que é importante e por que é necessário conhecer pelo menos o básico, pelo menos o mais simples desses softwares, tá certo? Bom, o que a gente vai fazer nesse curso aqui, eu basicamente falei na última aula, mas só para ressaltar, nós teremos projetos de conclusão que não são obrigatórios, mas que você vai poder fazer para praticar o que você tiver aprendido aqui no curso, beleza? E aí você vai poder me mandar para eu avaliar. E aí uma coisa importantíssima, versão e idioma do After Effects que eu irei utilizar durante o curso. A minha versão do After Effects é a CC 2015.2, tá ok? Aí você pode me perguntar, Matheus, por que você não está usando a CC 2017? Simples, porque eu pelo menos achei a CC 2017 muito instável. Ela não funcionou muito bem no meu computador, na minha máquina aqui, e como eu estou rodando projetos de clientes aqui o tempo inteiro, eu não poderia ter um sistema com falhas, um sistema travando aí, né? Então, estou usando essa versão CC 2015 que não tem me dado problemas e eu tenho conseguido utilizar todas as ferramentas possíveis dentro do After. É claro que as novas versões têm ferramentas novas, mas isso tudo eu vou trazendo para vocês gradualmente aqui durante o curso. Sempre que sair uma atualização, você receberá um alerta provavelmente. E aí você pode me perguntar, Matheus, você vai usar o After em qual língua? A gente está falando em português, né? Mas você vai usar o After em português? A resposta é não. Eu não usarei o After em português, eu usarei o After em inglês. Aí você pode pensar, nossa, eu não vou conseguir acompanhar o curso porque eu não sei inglês. Calma, fica tranquilo, porque primeiro, eu vou sempre traduzir os termos. Então, mesmo que a tradução não seja 100% fiel, né, vai ser uma tradução livre, mesmo que essa tradução não seja 100% certa, vai ser possível você entender e copiar no seu After se você não usar a versão em inglês. Agora, segundo ponto. Eu recomendo que você utilize o After Effects em inglês, mesmo que você não saiba inglês. Por quê? É uma ótima oportunidade de você começar a aprender inglês. Eu aprendi muita coisa lendo o material desse software em inglês, realizando as ações aqui dentro e tentando descobrir o significado das coisas. E eu aprendi muito dessa língua e me ajudou bastante isso.
Sem contar também que hoje em dia não saber inglês é um pouco complicado, então eu recomendo até que você corra atrás disso, porque na nossa área é essencial você falar pelo menos o básico do inglês para você conseguir entender, porque tem muito material bom em inglês e aí você tá deixando de lado todo um universo de possibilidades de estudo, tá ok? Então, se ligue apenas nessas duas questões, né? A versão, que a minha é CC 2015, mas você vai poder utilizar qualquer outra versão que não vai ter problema, e a língua. Utilizarei em inglês, mas se você usar em português ou outra língua, não tem problema. Você vai conseguir seguir. Era isso que eu queria falar para vocês sobre o After Effects, tá? Vamos aí para a terceira aula, onde eu vou mostrar para vocês como adquirir o After Effects. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, antes da gente começar com o nosso curso, eu queria te agradecer por ter adquirido o Me Ensina Aí. Pode ter certeza que você não vai se arrepender desse investimento e que ele vai ser ótimo aí para você se desenvolver na área audiovisual. O After Effects é uma ferramenta que nos dá uma liberdade criativa imensa e eu quero ajudar você a conseguir canalizar essa liberdade criativa de uma forma que a gente consiga sempre criar ótimas composições dentro dele. Vocês perceberam pelo nome do curso, né? A gente nem fala sobre dominar o After Effects porque isso é bastante complicado. Eu diria que o After Effects não é um software que você domina, não tem como você aprender em 1 mês, em 2 meses ou coisa do tipo. O After Effects precisa de bastante força de vontade e você também tem que estar sempre se atualizando. É como eu disse no videozinho de lançamento do curso, o After Effects é um universo de possibilidades e eu tô aqui para te ajudar a explorar esse universo. E justamente por isso, o foco do Me Ensina Aí vai ser a construção do seu portfólio. Então você pode esperar bastante projetos aí para você construir sozinho, é claro, com a minha orientação, muitas coisas diferentes para você ir praticando toda a teoria que você observar aqui no curso. Afinal de contas, o After Effects é uma ferramenta de criação, então a gente tem que mostrar essas criações que a gente elabora para o mundo. E para isso, nós vamos ser um grupo lá no Behance, que é a maior plataforma de publicação de portfólios do mundo e uma das melhores também, onde você vai poder publicar o material que você produzir durante o curso, juntamente com todos os outros alunos. Vai ser uma experiência bem legal, bem divertida, onde você vai poder começar a construir o seu portfólio e divulgar todo esse material aí para os seus futuros clientes, quem sabe? E aí, pode ficar tranquilo que eu falei que você vai desenvolver os projetos sozinho, mas eu estarei aqui para te dar todo o apoio possível. Para todos os projetos, nós teremos um briefing, né? Uma lista de coisas que você deverá seguir para esse projeto, que é como se fosse um cliente real te pedindo um serviço, né? Te pedindo um projeto. Isso é ótimo porque você já vai praticando essa questão de entender as ideias do cliente e passar isso para o projeto. Eu também vou te dar exemplos, né? Por exemplo, nós teremos um projeto de criação de lyric vídeos. Então, eu não vou simplesmente chegar e falar, crie um lyric vídeo. Não, eu vou te dar exemplos do que eu já construí, vou mostrar algumas técnicas legais que você pode aproveitar também para a construção de lyric vídeos. E também vou te dar bastante referências, né? Afinal de contas, criar um projeto sem referências é muito complicado, praticamente impossível, eu diria. E aí depois de tudo isso nós também teremos a avaliação, né? Você vai me mandar o seu projeto e eu vou avaliá-lo, vou mostrar o que você pode melhorar, o que você poderia mudar. E isso vai ser ótimo porque vai te fazer crescer bastante. Vou aliar toda a minha experiência que eu tenho na produção de projetos comerciais para os meus clientes reais. Vocês vão ver bastante isso durante o curso, né? Eu vou falar aí sobre projetos que eu faço para os meus clientes e tal. E eu vou aplicar todo esse meu conhecimento, toda essa minha experiência no projeto que você criar. Pode ter certeza que isso vai ser bacana demais e vai te ajudar bastante a crescer. E uma coisa importante, esses projetos não são obrigatórios. Se você achar que você não tem tempo suficiente para desenvolvê-los ou que você não precisa disso, né, que você está fazendo o curso apenas para se atualizar, não tem problema, você receberá o certificado da mesma forma. Só que, é claro, eu encorajo muito você, principalmente quem está começando agora, a fazer todos esses projetos que eu vou propor no decorrer do curso. E uma coisa importante, esse curso aqui é um curso voltado para tanto quem já tem domínio do After Effects, quem já conhece algumas ferramentas, já abriu o After alguma vez, e até mesmo para aqueles que nunca abriram o After, estão instalando o After agora, não tem muita noção de como ele funciona. Então, principalmente os primeiros módulos serão com um conteúdo um pouco mais leve, digamos assim, onde eu vou ensinar todos os fundamentos. Aí você pode pensar, ah, mas eu já sei tudo isso daqui. Se você já souber, não tem problema, você pode pular essa parte. Mas eu recomendo que você assista o conteúdo porque tem muito fundamento que eu particularmente nunca vi tutoriais de internet ensinarem. Então é legal você sempre acompanhar as aulas. E
E aí o mais legal é que durante as aulas eu vou disponibilizar vários projetos que eu utilizar durante as aulas, né, para explicar os conceitos para vocês, estarão disponíveis para download. Também teremos projetos extras aí, material de exercícios, por exemplo. Também teremos presets de cor, presets de efeitos e animações, coisas do tipo. E algumas outras coisas que eu posso distribuir gratuitamente durante o decorrer deste curso. Então vai ser muito bom. Uma coisa sobre o sistema que a gente está utilizando, nós estamos agora no Hotmart Club, na realidade é apenas esse curso específico, tá ok? Então aqui não é o ambiente do Brainstorm Cursos, mas vocês vão poder aproveitar algumas coisas diferentes que a gente tem através dessa parceria que nós estamos fazendo com a Hotmart. Por exemplo, nós temos um sistema de comentários nas aulas, que vocês podem deixar suas dúvidas e sempre que possível estarei passando nessas aulas para responder as dúvidas de vocês. E o mais legal é que todo mundo pode comentar e trocar experiências durante as aulas. Isso é demais. E por fim, sempre que você tiver alguma dúvida relacionada a esse curso, não hesite em entrar em contato comigo. Me manda um e-mail em aftereffects@brainstormcursos.com.br. Será um prazer te atender. E é, na realidade, um dever meu responder todas as suas dúvidas, ok? Eu consigo garantir para vocês, no mínimo, um mês. Eu consigo garantir para vocês, no mínimo, 90 dias de suporte exclusivo para vocês. Mas era isso que eu queria deixar para vocês. Sempre prestem bastante atenção embaixo das aulas, porque normalmente tem bastante material de apoio, além das aulas em vídeo, ok? Normalmente nas aulas eu falo que vai ter material de apoio e aí vocês ficam mais ligados, mas é importante prestar bastante atenção também. Mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo ao Me Ensina Aí, aproveite todo esse conteúdo e eu tô aqui sempre à sua disposição. Bons estudos e boas ideias para vocês! Vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é possível adquirir o After Effects. Você pode me falar, Matheus, você está sendo patrocinado pela Adobe para vender o software pra gente, não é? Não, deixa eu explicar para vocês o que acontece. Para situar vocês, a galera sempre me pergunta lá no Brainstorm Tutoriais qual que é a minha opinião sobre usar software pirata e tal. Assim, a minha visão é a seguinte. Primeiro, um ponto básico. Quando você está usando software pirata, você está cometendo um crime. Querendo ou não, é ilegal usar softwares piratas. Ok, esse é um ponto. Segundo ponto, quando você usa um software pirata, você não tem direito de receber atualizações e nem suporte do desenvolvedor do software. Então, qualquer problema que você tiver com o seu software vai ser problema única e exclusivamente seu. O desenvolvedor do software não vai te ajudar. Se você entrar em contato com a Adobe e falar que você está tendo problema com o seu software, provavelmente você não vai conseguir ajuda. E um terceiro ponto, que é um ponto de vista muito pessoal meu. Eu penso o seguinte, se você vai utilizar o software para ganhar dinheiro, se você vai usar o software profissionalmente, se você pretende vender as composições que você criar com o seu software, eu julgo importante você realizar a compra dele. Afinal de contas, nada mais justo do que você pagar pelos direitos de uso do software para você ganhar dinheiro com ele, né? Então, você deve, inclusive, incluir esse custo do software no preço dos seus trabalhos, porque é algo, assim, essencial, é trivial isso daqui, então é legal você ter essa consciência, tá? Esse é um ponto de vista meu, mas é a forma como eu enxergo isso aí, a forma como eu acho que é o mais justo. Então fica aí para vocês pensarem. Mas meu objetivo aqui é mostrar para vocês as possibilidades que vocês têm para adquirir os softwares. O After Effects ele é um software que vem apenas no plano de aplicativo individual ou todos os apps da Adobe Creative Cloud. A Creative Cloud é o pacote de todos os softwares da Adobe. Quando você compra um pacote individual, você vai pagar um valor por mês ou anualmente, tá? Mesma coisa acontece com todos os apps. Você vai pagar um valor anual ou mensal. Aí você tem que ficar sempre ligado aqui, ó. Se você quer um plano anual com cobranças mensais, um plano anual pré-pago, e aí você paga um valor fechado, ou se você quer um plano mensal, tá? Que aí você não tem um compromisso. Aqui quando você seleciona plano anual, cobranças mensais, eles vão sempre te cobrar esse valor aqui, só que você tem o compromisso de pagar pelo menos durante um ano. Tá? Se você quiser cancelar antes, você vai ter uma dorzinha de cabeça aí para tentar cancelar o seu contrato. Então fique ligado quanto a isso. Você tem certeza que você vai usar por pelo menos um ano, vale muito a pena usar o plano anual. Se você puder fazer esse investimento de uma vez só, o plano pré-pago sai com um descontinho bem legal também. Ou se você achar assim, será que eu vou precisar de um ano? Será que em 6 meses, de repente, eu não goste do software?
você pode testar o plano mensal. Bom, esse daqui é o plano de todos os aplicativos, ok? Isso aqui você vai receber todos os apps da Adobe, que eu recomendo bastante, porque, como eu falei para vocês, Photoshop, Premiere, Illustrator, Audition são softwares aí que vão ser bastante úteis na sua caminhada audiovisual. Ou então você pode selecionar apenas o aplicativo individual. O aplicativo individual você pode escolher aqui, por exemplo, o After Effects, e você tem as opções de cobrança aqui da mesma forma como todos os apps, e o valor por mês. Não compensa muito, eu particularmente acho um pouco caro você pagar esse valor aqui por apenas um software. Mas enfim, isso daqui é um plano para pessoas físicas. Se você tem uma produtora ou uma empresa e quer fazer a instalação para uma equipe, para mais de uma pessoa, você pode usar aqui o Creative Cloud para equipes. Você encontra um revendedor, conversa e negocia. Uma coisa importante sobre as pessoas físicas, aqui quando você compra sua licença, você pode usar em 2 computadores simultaneamente. Aqui na produtora a gente tem uma licença e nós usamos para 2 computadores, tá ok? Um plano para você conseguir descontos na Creative Cloud é vindo aqui em alunos e professores. Se você é um estudante do ensino fundamental, ensino médio, ou de faculdade, ou ainda ensino técnico, você consegue comprar uma oferta especial aqui através desse plano de alunos e professores. Eles têm aqui uma necessidade de afiliação institucional, onde você tem que apresentar um documento que comprove que você é estudante ou professor em alguma instituição de ensino reconhecida pelo MEC, né, pelo nosso Ministério da Educação. Então, fazendo essa afiliação, você consegue um desconto muito legal. Para todos os aplicativos, você vai acabar pagando o mesmo preço de um aplicativo só aqui no plano de pessoa física, né? O que é ótimo, é uma economia bem grande, só que aí você só consegue o plano anual, né? Então você tem o mínimo de uso de 1 ano, você vai precisar pagar isso aqui por 1 ano sem cancelar o seu termo. E aí a gente tem também a possibilidade de escolas e universidades, se você fizer parte de alguma instituição de ensino que queira fazer essa instalação original dos softwares da Adobe. Então, recomendo aí alunos e professores, eu imagino que muitos de vocês sejam estudantes, então legal vocês pensarem nesse plano aqui, vale bastante a pena, sem contar que você ainda ganha bastante coisas legais, como fontes premium, 20 GB de armazenamento na nuvem, no sistema da Creative Cloud, o que é bem bacana. Então pensem aí se vale a pena para vocês e se realmente vocês vão fazer bom uso desse software. Pensem naquilo que eu falei no início dessa aula com relação à pirataria também. Vamos falar um pouquinho dos requisitos de sistema do After Effects. Esses requisitos aqui estarão disponíveis aí embaixo dessa aula, o link para essa página aqui, ok? Esses requisitos são para o After Effects CC 2017, mas nós podemos aplicar para qualquer outro After Effects, visto que os recursos que a gente vai usar durante o curso vão exigir basicamente o que está aqui. Então vamos lá, vou basicamente ler para vocês isso daqui e fazer alguns comentários, ok? Porque tem algumas coisas aqui que acabam mudando ou que acabam não sendo exatamente como está escrito. Vamos lá. Primeiro, um processador multicore Intel com suporte a 64 bits. Aqui eles estão falando sobre processadores i3, i5 e i7, ou até Core 2 Quad, Core 2 Duo, desde que seja um processador com mais de um núcleo, né? A partir do Dual Core você consegue fazer o uso dos softwares da Adobe, principalmente o After Effects. Ah, uma coisa importante, o seu processador e o seu sistema operacional precisa ser 64 bits, ok? Se você tiver um sistema 32 bits, seu After Effects não vai funcionar, não vai ser instalado. Sobre memória RAM, eles pedem 4 GB de memória RAM, recomenda-se 8 GB, eu particularmente recomendo 16 GB. O After Effects é um software que acaba engolindo bastante memória, então quando você tem 4 GB ele vai fazer questão de usar 4 GB. Se você tiver 8, ele vai usar quase os 8. Se você tiver 16, ele vai usar quase os 16. Então é importante, quanto mais memória, melhor, ok? O 8 aqui eu diria que seria o mínimo para você trabalhar sem preocupação de memória. 5 GB de espaço disponível no disco rígido, então você precisa instalar num HD, eu sugiro você instalar no seu SSD, porque o sistema fica bem mais rápido, o After Effects fica bem mais rápido, a leitura dos arquivos dele, bem melhor. Cache de disco, recomenda-se 10 GB. O que é o cache? O cache são os arquivos temporários que a gente utiliza enquanto nós estamos editando o nosso material dentro do After. Então, para tudo rodar bonitinho, sem travar, ele cria esse cache. E o cache fica salvo para te dar mais velocidade nas próximas vezes que você usar o After. Recomenda-se 10 GB. Eu tenho um HD exclusivo para o cache. Sim,
são 250 GB apenas para o cache do After Effects e do Adobe Premiere. Falta memória para mim, porque eu uso intensivamente. Então, esses 10 GB aqui eu poderia incluir mais espaço se você estiver planejando usar bastante o seu After Effects. Resolução de tela indiferente, recomendo essa resolução aqui, mas não vai fazer muita diferença. Opcional, placa GPU certificada pela Adobe para renderizador rastreado de raio 3D acelerado por GPU. Que complexo, né? Basicamente o que eles estão dizendo é que você tem que ter uma placa de vídeo certificada pela Adobe, certificada entre aspas, já eu vou dizer por quê, para você poder usar um sisteminha chamado de Ray Tracer 3D. A gente vai ter uma aula sobre ele nesse curso. Eu vou falar mais disso nessa aula. Mas, basicamente, eles têm uma lista de placas de vídeo. Eu não estou com ela aberta aqui, mas eu vou deixar embaixo da aula também. E nessa lista, eles dizem quais placas que são utilizáveis para criar esse tipo de coisa com o Ray Tracer. Então, é importante você se ligar nisso. Só que tem uma coisinha que a gente pode fazer, um hackzinho que a gente consegue fazer no After, que ele reconhece praticamente qualquer placa de vídeo, principalmente da NVIDIA e da AMD, as ATI, Radeon, esse tipo de coisa. E requer conexão com a internet, o registro para ativação obrigatória. Basicamente, para você instalar, você precisa de internet. Aqui nós temos as configurações necessárias para o Mac OS, basicamente a mesma coisa do Windows, tá? Muda muito pouquinho. E aqui a gente tem os requisitos dos softwares mais antigos, que como eu disse vai mudar pouco, então você pode levar esses requisitos aqui como básico. Isso aqui são requisitos mínimos, só que assim, uma coisa que eu tenho percebido pela experiência, tem computador com configurações muito abaixo dessas, que rodam o After perfeitamente, sem travar, notebooks com configurações mais antigas conseguem rodar o After. Enquanto tem computadores mais novos que têm um certo problema com After Effects. Então, eu diria que vai um pouco da sorte também. Vale aí você instalar a versão de testes e verificar se vai ser necessário fazer uma atualização no seu hardware para conseguir usar o programa. Ok? Bom, pessoal, basicamente isso que eu queria falar de requisitos do After Effects. Vamos lá agora, finalmente, abrir esse After e começar a destroçar o programinha. Então depois que você instalou o seu After Effects aí no seu computador e você abriu o After pela primeira vez, é isso aqui que você vai enxergar. Essa é a carinha do After. Na realidade não é bem isso daqui, né? Porque aqui eu já tô com um projeto aberto, projeto inclusive real, né? Um projeto que eu fiz para um cliente aqui da produtora. E no caso, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a dinâmica de trabalho aqui do nosso After Effects, tá certo? Para vocês entenderem como que funciona a questão das composições, as questões de camadas, o que é o render e esse tipo de coisa. Eu quero deixar bem claro para vocês, uma coisa que eu preciso alertar vocês, que se vocês já têm um certo conhecimento em edição de vídeo antes, isso é essencial para você trabalhar com o After Effects. Então se você já sabe aí o que significam alguns termos como frame rate ou FPS, render, esse tipo de coisa, proporção, largura e altura, esse tipo de coisa aí vai ser muito interessante para você aprender o After com mais facilidade. Se você não sabe, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um material de apoio aí embaixo, tá certo? Que é um vídeo que eu fiz lá pro meu canal Brainstorm Tutoriais, onde eu falo sobre uma espécie de dicionário para iniciantes, para vocês entenderem o que significam esses termos, tá ok? Pelo menos vai dar uma noção e vai ficar mais simples de vocês sacarem aí as coisas aqui dentro do After, tá certo? Mas é o seguinte, pessoal, o After Effects, como eu falei anteriormente, ele trabalha com composições e camadas. O que são essas composições e camadas? As composições são como se fossem mini projetos aqui dentro de um projeto maior do After Effects. Pensa o seguinte, por exemplo, a gente tem esse projetão aqui chamado Comps e Camadas, que é o projeto onde eu estou explicando para vocês como funcionam, né, essas composições e essas camadas. E dentro desse projeto grande, eu tenho, por exemplo, aqui dentro esses projetos menores, digamos assim, que são as composições. No caso, aqui eu tenho dois, né, um exemplo de pré-comps e um exemplo de comps e camadas. Então, para vocês entenderem isso de uma forma simples, as composições são projetos específicos dentro de um projeto maior do After Effects.
e são nas composições que a gente aplica todas essas configurações que eu estava falando para vocês, de velocidade de frames por segundo, proporção, esse tipo de coisa. E no caso, você pode ter muito mais de uma composição dentro de um projeto. Então você pode, por exemplo, criar coisas muito diferentes, com configurações completamente diferentes uma das outras, tudo dentro de um único projeto, sem ter preocupação de ficar criando vários outros projetos, vários outros saves aqui dentro do seu computador, tá certo? Aqui dentro desse meu projeto, então, eu tenho essa minha composição aqui, que é uma animação do logotipo do meu cliente, e eu tenho uma outra composição que tá aqui, ó, que é essa animação aqui de um personagem dentro de um quarto e tal, que faz parte do filme que a gente estava produzindo para esse cliente. E no caso, eu poderia, por exemplo, criar uma nova composição e juntar essas duas composições que a gente tem aqui. É uma possibilidade que a gente tem, tá certo? E não necessariamente, como eu tinha falado, essas composições precisam ter as mesmas configurações. Então, por exemplo, se eu quiser criar aqui essa composição com uma configuração de frame rate X, eu posso vir aqui e criar uma outra com configuração de frame rate Y e depois juntar as duas numa composição só e fazer o que eu quiser aí para montar o meu filme. O que vocês têm que entender é que vocês podem criar isso à vontade com as configurações que vocês quiserem, sem a necessidade de criar novos AEPs, novos projetos do After Effects, né? Então as composições são como subprojetos. Se você é um cara que veio lá do Adobe Premiere, você vai sacar que as composições são exatamente como as sequências do Adobe Premiere, tá ok? Se você é um cara que veio do Vegas, o Vegas não tem um recurso aí que tem projetos dentro de projetos. Então isso seria um pouco mais complicado, você tem que entender isso nessa outra explicação que eu te dei, tá ok? Mas é basicamente isso sobre composições. Pensando agora em camadas. Se as composições estão dentro de um projeto maior do After Effects, as camadas estão dentro das composições. E são elas que a gente utiliza para construir as coisas aqui dentro do After Effects. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui esse projetinho, né? O meu projeto de exemplo de composições e camadas. Aqui, como a gente tem esse olhinho aqui, ó, significa que a gente está vendo 3 camadinhas. Cada uma dessas linhas aqui, com esses nomes diferentes e com esses números que vocês estão vendo também, significa que a gente tem uma camada diferente. Então, por exemplo, aqui a gente tem a camada 1 ligada, a camada 4 e a camada 6. O que a gente tem nessas camadas? Essa primeira camada aqui é uma camada chamada de camada de ajuste. Vou explicar isso para vocês num futuro próximo. A gente tem a outra camada aqui, que é o logotipo do meu cliente. E temos também uma camada de fundo, que é a camada do background, né? Esse fundo branco que vocês estão vendo. Então aqui a gente tem uma composição com 3 camadas, né? Apesar da gente ter 6 aqui, apenas 3 estão em uso. Se eu viesse, por exemplo, aqui mais à frente e desligasse essa camada e ligasse essas outras, a gente poderia ver que a gente tem mais coisas aqui, ó. Então agora a gente tem outras camadas. E essas camadas, como vocês devem imaginar, elas se sobrepõem, tá ok? Quer ver? Deixa eu desligar essa primeira aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui a camada do logotipo do meu cliente e aqui eu tenho essas duas camadas que estão aqui hierarquicamente acima, né? Então, a camada do moço aqui, ó, do Arthur, ela tá no número 2, ou seja, ela tá acima da camada da Fabi, que é a número 3, que tá acima da camada do logotipo, que é a camada número 4. Então, por exemplo, se eu posicionar o Arthur aqui na frente do logotipo, ele vai ficar por cima do desenho, né? A Fabi é a mesma coisa, só que a Fabi vai ficar embaixo do Arthur, né? Porque, hierarquicamente, ela tá aqui embaixo do Arthur. Se a gente modificar aqui a posição, eles mudam aqui a hierarquia e a gente vê um na frente do outro, tá certo? Se você já sabe trabalhar com Adobe Photoshop, você não vai ter dificuldade nenhuma para entender isso daqui, porque é exatamente a mesma coisa do Photoshop. Se você também trabalha com Illustrator, também é a mesma coisa. As camadas aí funcionam com essa hierarquia, tá ok? Quanto mais próximo do 1, o número mais à frente ou mais acima está o objeto. Para ficar mais claro, vou mostrar para vocês aqui, ó, esse outro. Aqui a gente tem uma composição de 61 camadas, como vocês podem ver. Então a gente tem camadas aqui para tudo. Por exemplo, eu tenho essa camada aqui do fundo, que é uma camada só da imagenzinha da cidade aqui atrás. Eu tenho uma camada aqui em cima, que é a camada do meu personagem. Ó, se eu desativar ela, ele some.
Eu tenho camadas para cada um desses objetos aqui dentro do quarto. Por exemplo, aqui eu denominei, aqui a gente tem a bola, por exemplo. Ó, presta atenção na bolinha aqui, a gente desativa e ela some. Se eu jogar essa bola lá para trás, lá para baixo na realidade, ela vai acabar sumindo porque ela vai ficar atrás dos outros objetos. Na realidade, aqui isso não aconteceu porque trata-se de um objeto 3D, que vocês vão entender também por que isso não aconteceu, tá? Mas se a gente estivesse falando de uma composição 2D, isso iria acontecer, ela iria lá para trás, tá certo? Então a questão é a seguinte, você tem essas camadas aqui dentro do After, elas funcionam com essa determinada hierarquia, tá ok? Para vocês entenderem isso de uma vez por todas, eu sugiro que vocês façam um teste aí, vão criando essas camadas através de vídeos, para vocês entenderem isso de uma vez, só realmente colocando esse conteúdo em prática, tá ok? Daqui a pouquinho, nas aulas aí pra frente, vocês vão poder baixar projetos meus e vocês vão conseguir entender essa hierarquia, conseguir entender como isso funciona. Então, esse é o conceito mais básico do After Effects, composições e camadas. Mais pra frente, a gente vai falar também de render, que o render nada mais é do que transformar todas essas informações que a gente construiu dentro das nossas composições, com as nossas camadas, em um arquivo de vídeo, que você vai poder rodar no Media Player, que você vai poder colocar no YouTube, colocar no Vimeo, no Facebook, em qualquer lugar, tá ok? Então, o processo de render é a transformação dessas composições, desses projetos, no arquivo de vídeo, beleza? É esse conhecimento básico que vocês precisam entender da dinâmica de trabalho aqui dentro do After Effects. Isso aqui é essencial, como eu disse no início, se você já conhece vídeo, vai ser ótimo. Se você já conhece o Photoshop, vai ser muito melhor ainda, porque esse conhecimento também é essencial para vocês. Mas se você nunca usou nenhum desses softwares, não tem problema, vamos seguindo aí que você vai entendendo devagarzinho como todo esse processo funciona. Ainda dentro desse mesmo projeto, eu quero mostrar para vocês como que funciona essa interface do After Effects. Vamos conhecer um pouquinho desses painéis, todos esses botões que a gente tem aqui, que eu falei que me assustavam um pouco no início, mas depois que eu entendi, ficou tudo muito mais simples. É importante vocês entenderem que o After Effects tem diversos tipos de workspaces ou áreas de trabalho diferentes, tá ok? Então, por exemplo, a gente tem áreas de trabalho voltadas apenas para as ferramentas essenciais, temos áreas de trabalho mais completas, temos áreas de trabalho voltadas para animação, para tracking, para cada processo que a gente vai realizar. Aqui entra uma parte muito importante que é o gosto pessoal. Eu particularmente prefiro muito trabalhar com a interface do After Effects completamente aberta, né? Com todas as janelas possíveis sempre aqui à minha disposição para que eu não perca tempo procurando as coisas aqui no menuzinho de Windows e vendo aqui o que eu quero enxergar. Então, eu utilizo sempre a interface chamada de All Panels, ou todos os painéis, justamente para eu conseguir visualizar todas essas informações. Normalmente, logo depois que você instala o seu After Effects, você vai enxergar uma interface parecida com essa, que é o Workspace Essentials, ou essencial, né, que a gente tem aqui para o After. Então, para explicar para vocês aí, para vocês entenderem com bastante facilidade, eu vou usar esse modo de trabalho Essentials, tá ok? Depois eu vou mostrar os outros modos de trabalho. Então, logo depois que você instala o seu After Effects, é mais ou menos isso aqui que você vai enxergar, exceto pelo fato da gente ter esse projeto aberto aqui com todas essas camadas. Eu deixei o projeto aberto justamente para vocês conseguirem entender as coisas, apesar da bagunça que um projeto pode causar aí dentro do seu After Effects. Então, vamos começar aqui, por exemplo, pela barrinha de ferramentas que a gente tem aqui no topo. Essas ferramentas são as ferramentas que você vai mais utilizar nos seus projetos, eu posso te garantir. Aqui em cima, essas ferramentas são as chamadas ferramentas secundárias, tá? Aqui a gente tem as ferramentas primárias e as ferramentas secundárias. As ferramentas primárias são, por exemplo, ferramentas de seleção, ferramentas de câmera, ferramentas de desenho e de tipografia, ferramentas de pintura e por aí vai. Então, se a gente selecionar, por exemplo, aqui uma ferramenta de criação de desenhos, a chamada ferramenta caneta, você pode ver que as ferramentas secundárias aqui mudaram. Agora a gente tem outros parâmetros para modificar. A gente também pode usar, por exemplo, uma ferramenta de câmera e a gente tem outras ferramentas secundárias. A ferramenta de texto também mostra para nós outras ferramentas secundárias. Enfim, essas ferramentinhas aqui são todas acessíveis através de atalhos, que
que vocês vão pegando a prática aí conforme a gente vai avançando no curso, e é o básico para você trabalhar dentro do After. Descendo aqui, a gente tem algumas abas. Primeira aba é a aba do projeto, onde todos os seus arquivos a serem utilizados aqui dentro do After, dentro das suas composições, ficarão. Então, arquivos de vídeo, arquivos de imagem, sólidos que você criar, você vai entender o que é isso, os shapes, né, as curvas que você desenhar, tudo vai ficar aqui nessa aba de projeto, que você pode criar pastas para organizar o seu conteúdo, dessa forma como eu fiz aqui, por exemplo. Você pode renomear suas coisas para você saber exatamente onde procurar, quando você estiver aí já no meio da criação do seu projeto. E você tem mais algumas especificações que a gente vai vendo no decorrer do curso. Em seguida, a gente tem outra aba aqui, que é a aba de controles de efeitos, ou Effect Controls, onde a gente pode controlar parâmetros de efeitos que nós vamos adicionar aqui aos nossos vídeos, tá bom? Então, vocês verão que quando a gente adicionar novos effects, a gente vai poder controlá-los através desse painel. E se você clicar nessa setinha aqui, se tiver mais alguma janelinha para aparecer, elas vão aparecer aqui embaixo. Aqui no centro, como vocês podem visualizar, nós temos a janela chamada de Composition. No caso, ela seria o equivalente ao Preview dos softwares de edição de vídeo, né? Como Final Cut, Premiere, Vegas. Então, você vai poder visualizar como é que a sua composição está ficando visualmente aqui dentro dessa janelinha de Composition. E é legal que você pode fazer muita coisa. Você pode adicionar réguas, adicionar grids, adicionar essas linhas aqui, essas linhas guias, né, no caso, que vão te ajudar a posicionar os objetos, o que é muito bacana, o que é muito bom. Tem também várias outras especificações que a gente vai trabalhar mais pra frente. Já aqui do nosso lado direito, nas versões mais atuais do After Effects, a partir da CC 2014, se eu não estou enganado, você tem essas abinhas aqui que estão separadas verticalmente, né? Você tem aba de informações, aba de áudio, aba de controle de preview, que você pode pré-visualizar o seu projeto, suas composições. Você tem a aba de effects e presets, que eu não vou clicar aqui porque ele vai demorar um pouquinho para carregar. Tem a aba de alinhamento, muito importante essa aba aqui para você alinhar as coisas aqui dentro do seu preview. Você tem as libraries, quando você está conectado aí na sua conta da Adobe Creative Cloud, você pode salvar várias coisas legais aqui, como shapes, cores e esse tipo de coisa. Temos a aba de edição de texto, que a gente vai destrinchar isso aqui mais pra frente. A aba de parágrafo, que também está relacionado a texto. O tracker, que é muito legal, vocês vão entender. E várias outras que podem ser abertas através da janelinha Window, aqui em cima, tá ok? Então, o que não está ativado aqui através desse íconezinho azul, você pode clicar e ativar. Por exemplo, vamos supor que você queira ver aqui a janelinha de pintura, né? Então, você pode clicar aqui e ela vai abrir aqui no cantinho para você. E o legal é que se você quiser, você pode tirar essas janelinhas daqui. Então, se eu quiser tirar esse paint, ó, eu clico e arrasto aqui. Quando eu seguro com a tecla Ctrl, ele vem aqui para fora. Eu posso redimensionar da forma como eu quiser. Posso recolocar onde eu quiser. Se eu quiser colocar, por exemplo, ele aqui do lado da janelinha de composição, eu posso colocar, ó, sem problemas. Eu posso tirar ele daqui e colocar aqui no topo junto com os Effect Controls também, olha lá, ó, sem problema nenhum. Posso jogar onde eu quiser, tá ok? Como vocês estão vendo aí, ó, esses quadradinhos azuis, quando você posiciona uma das suas janelas em outro local, eles aparecem justamente para você saber onde adicioná-los. Então, se eu clicar e arrastar ele aqui para cima, ele vai ficar aqui embaixo dos outros. Eu posso posicionar ele aqui para baixo, aqui no centro, da forma como eu quiser. Isso é muito bacana. Isso permite, inclusive, que a gente use múltiplas timelines aqui dentro do After Effects. Vou falar disso na próxima aula, que é uma aula sobre timeline. E já falando em timeline, aqui são as abas de composições que a gente tem para visualizar o aspecto temporal dos nossos projetos. Então, isso aqui é uma linha do tempo, né? Com começo, meio e fim, onde você pode ter múltiplas composições abertas. Aqui, ó, como vocês podem ver, a gente pode sair abrindo várias composições e a gente tem controle independente de cada uma. Não diria nem independente, é um controle interdependente. Vocês vão entender isso quando a gente falar de pré-comps, né, ou pré-composições, que quando você vai acabar alterando uma dessas composições, isso vai refletir em outras composições. Vocês vão entender essa interdependência quando a gente for falar de pré-comp, tá? Enfim, e aí você tem aqui o controle das camadas, que vocês já viram, já sabem como funciona, controle de tempo, que a gente vai ver na próxima aula,
E também a nossa aba de Render Queue, né? Que é a linha de render, a fila de render no caso, onde você vai poder colocar múltiplas composições para serem exportadas aí dentro do seu After Effects. Mas isso é coisa pra gente ver mais pro final do curso, beleza? Bom, pessoal, é isso que vocês têm que entender aqui dentro dessa Workspace Essentials. Como eu falei para vocês, tem outras Workspace que você pode acessar aqui por cima, ó, nessa setinha. Você tem, por exemplo, uma Workspace de animação. Você tem, por exemplo, uma Workspace de efeitos. A princípio pode parecer que não está mudando muita coisa, mas quando você aprender a utilizar todas as ferramentas do After, você vai ver que isso pode te ajudar bastante. E como eu tinha falado, eu gosto muito dessa aqui, ó, All Panels, que a gente tem todos os painéis. Então, nós temos alguns outros painéis aqui que eu vou mostrar para vocês mais para frente, que a gente vai ter aula sobre, né? Por exemplo, o Adobe Color Themes, o Motion 2, a interpolação de máscara, esse tipo de coisa. A gente tem o painel de visualização de camada, que é muito útil, né, para você visualizar cada camada que você tem aqui. Então, se eu der, por exemplo, 2 cliques numa camada, deixa eu ver aqui. Então, você dá 2 cliques aqui numa dessas camadas, você consegue visualizar elas aqui dentro. É muito útil quando a gente está trabalhando com arquivos de vídeo, beleza? Que aí, no caso, quando são arquivos de vídeo, eles vão vir aqui para o Footage, que é quando você abre a partir aqui, ó, da abinha do projeto. Eu tenho um arquivo de vídeo aqui, se eu der 2 cliques nele, eu vou abrir aqui no Footage, eu posso assistir o meu arquivo de vídeo, eu posso fazer cortes no meu arquivo de vídeo e arrastar ele a partir daqui para dentro da minha timeline. E por fim, nós temos um recurso muito interessante, que é o chamado Flowchart, que eu praticamente não utilizo nos meus projetos, porque eu faço isso daqui no papel. O Flowchart nada mais é do que um mapa conceitual aí dos seus arquivinhos aqui dentro das suas composições. Então você consegue fazer uns links assim bem legais entre as composições e entre os arquivos que você tem dentro das suas composições, para você não se perder dentro do seu próprio projeto. Por exemplo, esse projeto aqui que a gente fez para esse cliente, que vocês estão vendo aí desde a primeira aula, é um projeto que envolveu mais de 80 composições diferentes. E cada composição dessa tinha cerca de 60 a 200 camadas, para vocês terem uma noção básica aí do que a gente estava trabalhando. Então, ter esse controle aí sobre as conexões entre as composições é importante. E eu faço isso no papel, eu vou linkando as coisas com setinhas no papel. O After oferece essa ferramenta aqui, mas eu utilizo bem pouco porque eu prefiro usar o papel mesmo, tá ok? Bom, pessoal, isso aqui é o que vocês precisam saber sobre a interface do After Effects, tá ok? Na próxima aula a gente vai falar sobre a timeline e eu vou mostrar como colocar 2 timelines ao mesmo tempo aqui dentro do After. Agora estamos aqui com um projeto bem mais limpinho, né? Dentro do After Effects, eu importei aqui alguns arquivos de vídeo pra gente trabalhar, porque eu quero mostrar pra vocês algumas coisas interessantes sobre a timeline. Eu vou fazer um processo aqui que vocês não vão entender, eu acho, né? Se vocês não têm muito conhecimento prévio no After, eu vou simplesmente criar uma nova composição aqui a partir de um dos meus vídeos, justamente pra gente entender como que funciona a nossa timeline aqui dentro do After. Basicamente, o que vocês têm que sacar? Aqui a gente tem uma agulha de reprodução, que é essa agulhinha azul. Deixa eu diminuir aqui a qualidade do preview, para não travar. Essa agulhinha azul, conforme você vai avançando ou retrocedendo na timeline, ela vai mostrando determinadas partes do seu arquivo de vídeo. Se for uma imagem estática, vai ficar uma imagem estática aqui a vida inteira, né? Mas, e aí, o que você tem que entender também é que aqui a gente tem um controle temporal dos nossos arquivos, das nossas composições, tá? Então, aqui a gente tem o início da composição, aqui a gente tem o fim da composição, pensando aí na questão do tempo. Então, aqui ele está indicando para mim que a gente tem um projeto de 14 segundos, né? Porque ele começa aqui aos 2 segundos e termina aos 16. Então, a gente tem 14 segundos de material. No caso, vocês estão vendo essa corzinha verde aqui em cima da nossa camada? Quando isso aqui fica verde, significa que o After pré-renderizou esse material e você vai conseguir assistir sem travar quando você aperta a barra de espaço. Se você colocar sua agulha de reprodução aqui no início e apertar espaço, você vai conseguir assistir o que está sendo reproduzido aqui, né, na sua composição. Quando o seu projeto é bastante pesado, você vai ter que usar outro processo. Se você apertar o espaço, ele vai demorar muito para carregar aí
a visualização da sua composição. Então, o que acontece? Você vai ter que usar aqui dentro da janelinha de Preview, que no caso não está ativado aqui para mim, então eu vou vir aqui em Window, Preview, e vou colocar ela bem aqui. Você vai ter que dar o que a gente chama de Pre-Render, ou Dynamic RAM Preview, tá certo? Quando essa linhazinha verde está aparecendo é porque está tudo em caixa e você vai conseguir rodar, ó, sem travar, como vocês estão vendo, beleza? E para vocês fazerem aí o chamado RAM Preview ou colocar esse material em caixa, vocês precisam usar o atalho do botão de número 0 aí do seu teclado numérico, tá ok? Quando você aperta 0, ele vai fazendo esse caixa aqui e você vai conseguindo assistir o seu projeto no Preview sem travar quando a linha está verdinha. Se a linha ficar amarela ou vermelha, significa que o material não foi colocado em cache e você não vai conseguir assistir na velocidade correta, tá ok? Aí você vai ter que fazer esse processo de apertar o 0 para conseguir pré-visualizar com qualidade o seu material. Então, esses controles são os básicos aí da nossa timeline, né? Agulha de reprodução, você tem o início, meio e fim aqui para trabalhar nessa questão temporal, além daquela hierarquia de camadas que a gente falou lá na primeira aula desse módulo. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Já falei sobre esse atalho aí da barra de espaço e da tecla de número 0, mas tem alguns controles legais aí que são ótimos pra gente. Por exemplo, você pode posicionar o seu vídeo aqui da forma que você quiser aqui dentro da sua composição. Então, vamos supor que a sua composição aí tenha 30 segundos. Né? Quer ver? Eu vou até alterar ela aqui para 30 segundos. Depois vocês vão entender isso daqui, que eu vou explicar com mais calma na aula de composição. Então aqui ó, a gente tem uma timeline. Aqui esse botãozinho a gente consegue controlar o zoom da nossa timeline. Olha que interessante. Aqui agora a gente tem uma composição de 30 segundos. Ó. Vejam aqui que ela está com 30 segundos de duração. E o nosso vídeo ele fica solto aqui. Ó. Eu posso arrastar ele para ele começar ou terminar onde eu quiser aqui dentro da minha composição. Então, se eu quiser que o vídeo comece só aos 10 segundos, eu posso fazer ele começar só aos 10. Aqui, ó, tá começando aos 10 segundos. Se eu quiser fazer com que ele termine aos 30 e comece antes dos 30, né, aqui aos 16, tá aí, ó, dessa mesma forma, sem problema nenhum. E tem um atalho muito bom para isso, para você reposicionar o seu arquivo, tanto de vídeo, quanto arquivo de imagem, quanto qualquer camada que você tiver aqui dentro do After, que são os colchetes aí dentro do seu teclado. Você deve saber o que é um colchete, né? Aquele parêntese quadradinho, digamos assim. Então vamos supor que eu queira que esse arquivinho aqui, essa camada, comece sua reprodução aos 6 segundos. Então eu vou posicionar aqui a minha agulha de reprodução aos 6 segundos, ó, como vocês estão vendo aqui, e eu pressiono a tecla Abre Colchetes. E aí ele vem para cá automaticamente. E aí, ó, começa exatamente aos 6 segundos a ser reproduzido. Agora, a gente tem também a possibilidade de fazer ele terminar numa determinada posição temporal. Então, vamos supor que eu queira que ele termine aos 24 segundos. Coloco ele aqui. Opa, 23, 24. E aperto Fecha Colchetes e ele vem aqui para o final. O que é legal pra caramba, né? Muito fácil, muito simples usar os colchetes aí para reposicionar o seu arquivo de vídeo ou a sua camada. Outra coisa bacana é que você pode aumentar ou diminuir a duração da sua camada dessa forma aqui, ó, clicando e arrastando nas bordas da camada. Vamos supor que você não queira esse finalzinho aqui, ó, que esse finalzinho a minha câmera vai tremer. No caso, essa câmera nem era minha, esse material aqui é um material encontrado gratuitamente na internet. Então vamos supor que eu queira remover esse finalzinho aqui, eu posso clicar e arrastar e ele vai acabar antes desse final. E aí, ó, ele está sendo reproduzido e acabou. Quando a gente enxerga uma camada aqui que tem esse espaço em branco, digamos assim, esse espaço transparente, é porque ela pode continuar, mas ela acabou antes, tá? Ela acabou aqui onde está esse preenchimento colorido. Mesma coisa aqui no início, se eu quiser que ela comece depois, fica sobrando essa parte transparente e ela começa um pouquinho depois, sem problema nenhum, que é muito bacana. O atalho para você fazer esses cortes é também usando os colchetes, só que segurando a tecla Ctrl. Então vamos supor que eu queira aí que o meu vídeo comece aos 4 segundos realizando esse corte. Então eu aperto, eu disse Ctrl, né? Na realidade é o Alt. Você aperta Alt
abre colchetes. E aí ele começa apenas aos 4 segundos. E aí vamos supor que eu queira que ele termine aos 8. Alt, fecha colchetes. É Alt, não Ctrl, tá, pessoal? Acabei confundindo aqui. E aí você pode também usar o abre e fecha colchete sozinho para você reposicionar esse novo início que você tem aqui na sua composição, aqui na sua camada, na realidade, né? Da forma como você quiser. E aí para você movimentar essa setinha aqui com o seu teclado. Porque às vezes a gente quer andar, por exemplo, 1 ou 2 frames e não compensa você ficar vindo aqui, mudando o zoom para você andar menos frames a cada vez que você arrasta. Então você pode usar a tecla Ctrl e as setinhas esquerda e direita do seu teclado. Preste atenção aqui, ó, na duração, no tempo que a gente tem aqui mostrando na agulha de reprodução. Se eu pressionar Ctrl, seta para a direita, eu estou andando 1 frame. Ó, estou apertando 1, 2, 3, 4 vezes. Se eu usar Ctrl, seta para a esquerda, 1, 2, 3, 4 vezes, andei, fui para frente e para trás aí, usando esse botãozinho. Isso é muito bacana, muito interessante e muito útil. Vocês vão ver que a gente vai usar bastante isso, porque o After precisa às vezes desses ajustes finos aí através desses nossos frames aqui dentro das composições. E outra coisa que eu queria falar para vocês é a questão do scroll. Você pode usar o scroll do seu mouse, a rodinha do mouse, para navegar aí a sua composição. Se você usar Shift Scroll, você navega horizontalmente através do tempo. Se você usar o Alt e o Scroll, você consegue aumentar e remover o zoom. E se você usar o Scroll normal, você vai conseguir subir e descer a sua timeline aqui, caso você tenha várias camadas aqui dentro da sua composição, beleza? Eu tinha falado para vocês que eu ia mostrar como criar mais de uma timeline aqui dentro do After. Às vezes você vai precisar trabalhar com 2 composições simultaneamente. E é muito simples. Vou criar aqui uma nova composição com um outro vídeo, e aí a gente tem essas 2 timelines aqui. Se eu pegar essa timeline, arrastar ela aqui para fora e jogar ela aqui, ó, nessa barrinha de cima, como vocês estão vendo, ela vai ficar separada e a gente tem essas 2 timelinezinhas aqui, ó. Conforme a timeline que você escolhe, que fica aqui, ó, selecionada com esse retângulo azul, é a que vai aparecer aqui em Composition. Lembra que essa janelinha de Composition vai ser relativa a composição que está selecionada aqui na sua timeline. Então, ó, se a gente vier nessa, vai aparecer essa. Se viermos nessa outra, temos essa outra aqui, tá ok? Bom, basicamente são esses os controles da timeline que a gente tem. Se eu quiser voltar aqui, é só jogar aqui para o retângulo central e a gente volta tudo normal. Consigo arrastar aqui essas arestas para a gente modificar o tamanho das janelas, isso é excelente. E é basicamente isso que vocês precisam entender de controle da timeline. Mais controles, mais avançados, a gente vai vendo aí no decorrer das aulas também. Nessa aula aqui eu quero falar para vocês sobre alguns recursos que estão, entre aspas, escondidos dentro do After Effects. O primeiro recurso que eu quero mostrar para vocês é um recurso chamado de Adobe Color Themes, que é um construtor de paletas de cores. Para você acessar esse construtor de paletas de cores, você vai ter que vir até Window, Extensions e marcar aqui Adobe Color Themes. Eu sei que todas as versões do After a partir da CC tem essa função escondida aqui dentro e quando você clica você vai abrir essa janelinha que eu acabei colocando aqui no meu painel lateral que vocês estão vendo. Essa janelinha aqui é para você desenvolver paletas de cores para os seus projetos. Paletas de cores são essenciais quando a gente está falando de projetos de motion. E o exemplo que eu quero falar para vocês é o exemplo da introdução do Tips and Tricks. Se vocês acompanham o Brainstorm Tutoriais, vocês já devem ter visto essa animação aqui, que a gente criou para o nosso quadro de perguntas e respostas lá no Brainstorm. Deixa eu melhorar a qualidade disso aqui. Para exemplificar para vocês como que foi utilizado uma paleta de cores para criar essa harmonia aqui dentro do projeto, eu vou usar o Adobe Color Themes, que é um recurso que está aí escondido dentro do seu After. A importância da paleta de cores é, primeiro, pelo senso estético do seu projeto, né? Você precisa criar uma identidade para ele, você precisa harmonizar essas cores de uma forma que a estética do seu projeto final fique atraente para todo mundo, né? Não só para o seu cliente, mas para o público também. E a melhor forma de fazer isso é usando regras de construção de paletas de cores, que o Adobe Color Themes já oferece para a gente aqui,
de maneira muito simples. Então a paleta de cores que a gente usou aqui dentro desse projeto do Tips and Tricks foi essa seguinte aqui, ó, que está dentro dos meus temas aqui. Deixa eu abrir esse carinha aqui, que ele demora um pouquinho. Aqui, ó, essa é a paleta de cores que a gente utilizou no nosso projeto. Tem esse amarelo, roxo, ciano, esse rosa e o vermelho escuro. E vocês podem ver que eles estão todos aplicados aqui, ó, o roxo, o ciano, o rosa, o vermelho escuro na sombra, o amarelo aqui. Usamos o branco também, que é uma cor neutra, cabe em praticamente qualquer paleta de cor. E ficou bastante funcional, ficou bastante harmônico. Prezamos por isso também aqui dentro da correção de cor do nosso quadro, né? Que a gente sempre usa essa paleta tanto na correção de cor quanto nas questões dos projetos de motion que a gente desenvolve para esse programa. Então, tá aí a importância de você utilizar essas cores. Você mantém um padrão visual, você demonstra que você tem um conhecimento, você tem um senso estético e fica visualmente atraente para todo mundo, tanto para você quanto para o seu cliente, quanto para o público. Então é importantíssimo você se ligar nessa questão da construção das paletas de cores dos seus projetos. Aqui a gente tem outras paletas de cores que nós usamos para outros projetos, como vocês podem ver, né? E aqui a gente pode criar novas paletas de cores. Você pode escolher uma regrinha aqui, ó, por exemplo, análoga, monocromática, tríade, complementar, composta e sombras, né? E isso aqui você dá uma cor central para esse aplicativozinho aqui. Por exemplo, vamos supor que eu queira, deixa eu ver aqui uma cor, pegar esse amarelinho aqui. E aí, para criar minha paleta de cor para usar no meu projeto, eu posso querer usar a regra de tríade, que eu vou ter essa composição aqui. Eu posso usar a regra de análogo, que eu vou ter essa outra composição de paleta de cor. Posso usar a regra monocromática, a regra complementar, a regra composta e a regrinha de sombras. Ou então criar minha própria paleta, se eu tiver uma acuidade visual bem grande aí para conseguir harmonizar essas cores. Que às vezes a gente tem até uma base aqui através das regrinhas, mas por exemplo, nessa paleta aqui eu particularmente não gostei desse amarelo. Então eu poderia vir aqui e procurar uma outra cor, só mudar aqui para Custom. E eu posso procurar uma outra cor que eu acho que caiba aqui dentro dessa paleta. Por exemplo, esse roxo aqui, eu achei que harmonizou legal com esse azul, que harmonizou com o amarelo, com o vermelho, enfim. Eu acho que seria uma paleta bacana que a gente poderia trabalhar num projeto. Então, é basicamente para isso que serve aqui o Adobe Color Themes, para vocês criarem essas paletas de cores que são importantíssimas. Ah, Matheus, mas como que eu vou pensar nessa paleta de cor? Primeiro, você usa essas regras para chegar no resultado final. Mas a sua base pode ser tanto as cores institucionais do seu cliente. Por exemplo, tem cliente aqui que usava, sei lá, a cor azul, e aí a gente criou uma paleta baseada no tom de azul que o cliente usava no logotipo dele, na identidade dele. Você pode partir do princípio também emocional. Então, se você quer criar uma composição de verão, por exemplo, você pode pegar uma cor central aí, como um amarelo bem queimado. Quer ver? Deixa eu ver aqui na tríade. A gente pode montar uma paleta de verão aí, com amarelo quase alaranjado, e chegar numa paleta bem bacana aí que seja de verão pro nosso projeto. Então você tem que partir desses princípios, seja as cores institucionais do seu cliente, seja a emoção que você quer passar com o seu projeto, enfim. E aí você usa essas regrinhas para chegar nas cores que podem ser aí secundárias para o seu projeto, né? Você pensa na cor primária, joga ela aqui, que é a base color no caso, e você vai pensando nas cores secundárias para o seu projeto. Isso aí é importantíssimo, pouca gente fala disso internet afora, conhecimento essencial para vocês aí, beleza? Então, esse é o Adobe Color Themes que está escondido aí dentro do seu After. Uma outra possibilidade que a gente tem também é a de instalar painéis externos. Um painel que a gente vai estudar, inclusive tem uma aula dedicada para ele, é o painel do Motion V2, que é esse carinha aqui. Nem vou dar spoiler, não vou falar dele agora, tá? Mas a gente também tem outros. Por exemplo, eu uso bastante aqui um chamado Decompose Text, que serve para a gente decompor os textos em letras separadas. Eu uso também outro chamado GIFGun, que é um criador de GIFs aqui dentro do After. Eu uso um outro chamado de Effects Console, que é para a gente
que também vai ter uma aula específica sobre ele aqui no curso, que ele é bastante legal para a gente conseguir fazer as nossas edições aqui dentro do After com mais velocidade. Eu tenho também o Duik, que serve para criar animações de personagens, então aquele projeto de personagem eu criei usando esse Duik. Enfim, são painéis que você pode adicionar vindo de fontes externas, que vão dar ainda mais possibilidades para o seu After Effects. Lembra que eu falei no começo do curso que o After tem possibilidades enormes, assim, que a gente não consegue nem listar? Pois é, a gente consegue aumentar isso ainda mais com essas ferramentas externas. Mas era basicamente isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Falar um pouquinho sobre cor, sobre Adobe Color Themes e esses scripts instaláveis. Pessoal, estamos com um projeto novo, limpinho, do zero, aqui porque eu quero mostrar para vocês como que é o processo de importação de material aqui para dentro do After Effects. Vocês vão perceber ao longo desse curso que a gente vai criar bastante coisa aqui dentro do After, diretamente no After, sem precisar de nada de fora. Mas, às vezes, nós vamos precisar também de material vindo de fora, de vídeos, de imagens, esse tipo de coisa. Então eu quero mostrar para vocês como que você importa esse material aqui para dentro do After e como eles se comportam aqui dentro do nosso After Effects também, o que é importantíssimo. Bom, para vocês entenderem, a gente tem duas formas de importar o material aqui para dentro. Você pode ser até o File, Import, File, e aí você navega por aqui e escolhe o projeto que você quer importar, o material que você quer importar, né, no caso. E aí a gente tem aqui 4 arquivinhos que eu vou querer importar para o nosso After. Eu vou importar 3 agora. Aqui o legal dessa janelinha é que ela permite que a gente escolha como que você quer importar esse material. E isso vai ser interessantíssimo quando a gente estiver importando alguns materiais específicos, como projetos do Illustrator, projetos do Photoshop, que são coisas aí que vocês vão ver no decorrer desse curso também, tá ok? Então eu vou importar 3 desses materiais aqui, porque o quarto eu quero mostrar uma outra forma de importar, que é a que eu mais uso, inclusive. Vou clicar aqui em Import, ele vai importar e vai ficar aqui na nossa aba de projeto, você já sabe disso. Outra forma de importar é você ter a sua janelinha do Explorer aberta, dessa forma como está aqui. Você seleciona o seu material e arrasta ele para cá. Ele vai importar da mesma forma. É a forma que eu mais uso, justamente porque é a que eu acho mais rápido, né? Afinal de contas, eu estou praticamente sempre com o Explorer aberto, com os meus arquivos aqui já selecionados, e é só eu arrastar aqui para dentro, facinho, tranquilo. Mas aí, o que eu quero mostrar para vocês entenderem como que funciona aí a interpretação dos arquivos aqui dentro do After. Primeiro tipo de arquivo que a gente tem é um arquivo de vídeo. Vocês já viram isso, né? Se a gente der 2 cliques, ele abre aqui no Footage. E aí, ó, um arquivinho de vídeo, beleza. Tempinho rolando ali. A gente pode criar uma nova composição com ele. E vai ser da mesma forma como vocês viram na aula de timeline, por exemplo. Um outro tipo de arquivo que eu tenho aqui é uma imagem. Imagem estática, como vocês podem ver, num tamanho bem grande, inclusive, ó, você consegue ver as informações dela aqui, ó, 4.240 por 2.832, isso é quase 4K, é mais que 4K, inclusive. Uma imagem bem grande, com bastante definição, aqui da minha Workspace, inclusive, também. Outro tipo de vídeo que a gente tem é esse dessa explosãozinha em fundo preto, tá? Daqui a pouco vocês vão ver uma coisa bem legal. E outra coisa é uma imagem que também está com o fundo preto, no formato PNG. Na realidade, esses dois últimos tipos de arquivos, eles não estão com fundo preto, eles estão com fundo transparente. Se a gente clicar nesse botãozinho aqui, ó, Toggle Transparency Grid, você vai ver esse fundo xadrez do After Effects. Sempre, em qualquer ocasião que você enxergar esse fundo xadrez, significa que a gente tem o canal alfa ativado. O que é o canal alfa? O canal alfa é a transparência do nosso material. Então, vocês se lembram lá daquela hierarquia que a gente tinha aqui na composição? Pois é, se a gente tem um arquivo que tem esse canal alfa ativado, significa que ele vai ficar por cima do nosso outro arquivo que não tem um canal alfa e ele vai aparecer com fundo transparente. Mesma coisa esse nosso videozinho aqui, ó, da explosão. Se a gente ligar aqui a transparência dele, a explosão rola ali tranquilamente, que é bem legal. Vou até criar uma nova composição aqui para vocês verem. Inclusive, para vocês não ficarem ansiosos, na próxima aula a gente já vai falar sobre criação de composição e vocês vão entender todo esse processo
direitinho e bonitinho, tá? Bom, então aqui eu tenho meu videozinho rolando. Eu posso colocar a minha imagem aqui também. Vocês vão ver, ó, que a imagem vai ficar cortada, porque ela é bem maior que a minha composição. Aí a gente vai ter que usar os parâmetros de transformação para poder modificar ela e fazer com que ela fique enquadrada bonitinho, tá? E aí deixa eu importar aqui aquele material que tem um fundo transparente. Vou pegar aqui o PNG primeiro. Olha só, a imagem em PNG fica com fundo transparente e ela aparece ali, ó, aqui por cima do nosso videozinho, ou por cima da nossa imagem da Workspace, né? Olha que legal. E aí, por ela ter fundo transparente, a gente consegue enxergar o que está atrás. Mesma coisa se a gente colocar aqui o videozinho da explosão. Olha lá, ó. Ele vai ficar com fundo transparente rolando aí por cima do nosso material, né? Se eu colocar ele embaixo aqui da camada do Me Ensina E, pela hierarquia, ele vai ficar atrás do Me Ensina E e a gente tem esse resultado. Então acho que agora vocês estão conseguindo entender direitinho como que é esse lance da hierarquia, esse lance de como os vídeos se comportam aqui dentro dependendo do formato, né? E aquela coisa que eu tinha falado para vocês, né, que eu não tinha exemplificado. Aqui, ó, a gente tem a imagem estática e ela continua estática durante a nossa composição inteira, justamente porque é exatamente isso que uma imagem estática faz, né? Ela não tem movimento, então ela vai ficar dessa forma aí para sempre, né? A não ser que você crie animações, que é o que a gente vai aprender nesse curso. Então, é basicamente isso, basicamente dessa forma como os arquivos se comportam aqui dentro do After Effects, e é assim que se importa esse material. Mais pra frente, como eu disse, a gente vai ver projetos do Illustrator, projetos do Photoshop e também o Dynamic Link com o Premiere, ou seja, trazer o material do Premiere pra cá, que é muito bacana também.